senhores secretários, secretário adjunto da ABAC. Eu não vou fazer uma extensa nominata, não posso deixar de mencionar aqui o meu querido amigo embaixador Sérgio Duarte, que é grande especialista em desarmamento, além do Rex Nassaré, que eu já mencionei, mas o Sérgio Duarte foi o mais alto funcionário da ONU na área de desarmamento, coisa que muito nos honra, muito demonstra bem como não só ele, pela sua capacidade pessoal, mas como o Brasil é chamado a atuar nessas áreas importantes. Eu não pretendo fazer uma apresentação muito acadêmica, nem, digamos, entrar em muitos detalhes em relação aos pontos que já foram mencionados aqui. Mas eu acho que há dois aspectos que eu gostaria de destacar muito especialmente e algumas questões com as quais eu estive envolvido pessoalmente. Primeiro, acho que já foi apontado aqui, mas o Acordo Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle de Material Nuclear e a posterior criação da ABAC, o Acordo Quadripartite, são momentos decisivos para a aproximação Brasil-Argentina. Eu, como ministro do Exterior e como ministro da Defesa, frequentemente me referi às nossas relações com a Argentina, não só como uma relação estratégica, porque isso é pouco, mas como a mais estratégica das nossas relações. Uma pequena diferença. Relações estratégicas é algo que até, como sabem os diplomatas, ficou um pouco vulgarizado, né? Antigamente, quando você não tinha o que fazer com o país, você fazia um acordo cultural, um acordo de cooperação técnica. Hoje em dia você faz uma relação estratégica. Então, quando você vai olhar, você tem tanta relação estratégica que você não sabe mais o significado da expressão. Mas a mais estratégica das nossas relações, sem dúvida alguma, é com a Argentina. A paz, a compreensão mútua, a paz não entendida apenas como a ausência de guerra, a ausência de conflito, mas a compreensão mútua, o esforço por um desenvolvimento integrado, não só dos dois países, mas do Mercosul e de toda a América do Sul, são elementos essenciais, eu acho, da política externa de ambos os países. E esse clima de paz e cooperação foi indiscutivelmente, se consolida ou se expressa na Declaração de Iguaçu, que foi aqui mencionada, e, sobretudo, na cooperação nuclear. Eu tive envolvido em vários momentos, de alguma forma. Na época da Declaração de Iguaçu, eu trabalhava no Ministério da Ciência e Tecnologia, e, como lembra o Rex, o meu chefe, o ministro Renato Acher, tinha sido um pioneiro na luta pelo desenvolvimento da energia nuclear no Brasil, tinha muito interesse nesse tema. Então, o tema era constantemente objeto das conversas dele com o então secretário de Ciência e Tecnologia argentino, que era Sadovski, um matemático muito ilustre e uma pessoa de grande visão também. Mas nós não éramos responsáveis diretamente pelo tratamento da energia nuclear, nem do ponto de vista estrito da negociação, que era o Itamaraty, nem do ponto de vista mesmo da matéria, que ficava na Comissão Nacional de Energia Nuclear, em parte, e alguma parte empresarial fora, que já era a Nuclebras na época. Mas o tema era um tema constante. E eu vou mencionar um fato, que não que ele tenha tido um significado muito especial no desenvolvimento dos entendimentos, mas ele é significativo pelo que representa. Às vésperas da Declaração de Foz do Iguaçu, nós tivemos um encontro Brasil-Argentina sobre biotecnologia, e foi um dos primeiros acordos realmente assinados, até curiosamente foi um pouquinho antes, na véspera, 2 dias antes de Foz do Iguaçu, entre Brasil e Argentina. E eu fui chefiando a delegação brasileira, porque era assessor internacional do ministro da Ciência e Tecnologia, e pela delegação argentina foi um embaixador Junovski, que era diretor de cooperação internacional do São Martin. E eu me recordo de uma conversa que nós tivemos, depois revendo mais objetivamente a cronologia, eu vejo que já tinha havido aproximações no sentido
de um acordo na área nuclear entre Brasil e Argentina. Bom, teve um acordo assinado ainda na época do Figueiredo, mas na realidade a parte, digamos, de uma tentativa mais forte já no governo Alfonsín tinha também já começado, propostas haviam sido feitas pela Argentina, mais concretamente, e depois, obviamente, foi objeto da Declaração de Iguaçu. Mas durante essa reunião, que era sobre biotecnologia, o meu contrapartida da reunião, que era do San Martín, ele pediu para ter um encontro comigo e fez uma longa exposição sobre a importância que teria o acordo nuclear, coisa que até então eu não tinha pensado muito, eu podia ter imaginado, mas na consolidação da democracia nos dois países, né? Quer dizer, as rivalidades que poderiam ter sido, que foram exploradas no passado, até para evitar mudanças políticas internas, não tinham mais cabimento. E o acordo na área nuclear teria muita importância. E eu quero, assim, relendo um pouco alguns papéis e um pouco também buscando na minha memória, eu vejo que a Argentina teve um papel muito grande nesse processo, porque o Brasil, sim, dava importância à cooperação, mas o Brasil não era tão entusiasta no início da ideia do que se chamam garantias mútuas ou algo assim, segurança mútua em relação à inspeção dos materiais. Durante esse período que vai de 85 a 86, houve várias declarações importantes, houve, evidentemente, as visitas do presidente Sarney a Pilcaneio, a visita do presidente Alfonsín a Aramar, quando é inaugurado as nossas usinas de enriquecimento por ultracentrifugação. A Argentina já tinha começado antes por difusão gasosa, se não me engano, né? Então houve muitos gestos simbólicos importantes, declarações, houve a declaração em Ezeiza, justamente, feita também por ocasião de uma visita do presidente, mas as negociações propriamente não avançaram muito. Curiosamente, é já no governo Collor e Menem que ocorre esse avanço. A Argentina volta a apresentar a ideia de um sistema comum de contabilidade e controle de material nuclear, que é a essência eu não quero aqui falar coisas erradas diante de tantos peritos, mas que é a essência da questão das salvaguardas é a contabilidade e controle. E isso foi apresentado, até um memorando preparado pelo então ministro das Relações Exteriores, não da Economia, das Relações Exteriores, Domingos Cavallo, que é recebido, creio eu, pelo que eu entendi, relendo os documentos, pelo nosso embaixador Marcos Azambuja, que era o secretário-geral do Itamaraty, e para a parte política, e, enfim, pela primeira vez há uma reação positiva da parte brasileira. Eu acompanhava o assunto, tinha muito interesse pela área nuclear, até não só historicamente, mas também pela relação com o Renato Acha, mas não tinha tido um envolvimento direto com nenhuma negociação. Mas, nessa ocasião, por uma peculiaridade, eu estou dando esses retalhos históricos que pode ter alguém interessado em fazer alguma tese de mestrado, de doutorado, e daí pode puxar coisas mais significativas. Mas, por alguma razão, essa negociação, que era uma negociação sobre temas nucleares, caiu para mim, que era diretor do Departamento Econômico do Itamaraty, né? Porque no Ministério das Relações Exteriores tinha havido uma separação, anos atrás, que os temas multilaterais, tipo discussão sobre o TNP, que o Brasil não tinha aderido, evidentemente, mas acompanhava, ou grandes discussões na Conferência do Desarmamento, onde o nosso embaixador Sérgio Duarte esteve várias vezes, eram da competência do departamento, enfim, falando devagar, sem entrar em nomes e detalhes, mas do departamento que se ocupava de Nações Unidas e organismos internacionais. Mas a parte de cooperação cabia à divisão de energia, que era subordinada ao departamento econômico. Então, eu que naquela época estava mais envolvido com tarifas aduaneiras e como obter uma desgravação rápida nos acordos Brasil-Argentina, foi na época em que foi firmado
o Acordo de Cooperação Econômica 14 da ALAD, que é, na realidade, a base do que viria a ser o Mercosul, porque o Mercosul é basicamente uma adesão do Paraguai e do Uruguai ao que a Argentina e Brasil já haviam negociado, com, naturalmente, algumas mudanças. Mas estava muito envolvido nisso, e também em outros temas da área econômica. Subitamente tive que também me tratar de maneira mais próxima e mais detalhada das negociações em torno do sistema de contabilidade e controle. E eu me recordo que nós tínhamos em Buenos Aires um embaixador que era um homem de poucas palavras, mas muito sábio, Frank Thompson Flores, e ele costumava dizer: isso é a coisa mais importante, porque o que vai definir realmente a amizade, a cooperação Brasil-Argentina, na opinião dele, mais até do que a parte econômica, é esse acordo na área nuclear. E realmente eu acho que ele tinha razão. E eu me recordo dessas reuniões que tinham um grande dinamismo, como tudo que foi feito entre Brasil e Argentina nessa época, era uma coisa pouco burocrática. Normalmente eu chefiava, não chefiei todas as missões, até vi que o embaixador Gilberto Saboia chefiou uma reunião aqui no Brasil, eu não me lembro se eu estava fazendo outra coisa, ou qual foi a razão. Mas, enfim, eu chefiava a delegação brasileira. Na maior parte do tempo, o chefe da delegação argentina foi o embaixador Candiotti, também não sei se foi o tempo todo, mas foi a pessoa com quem eu lidei mais tempo. Mas havia grande participação de funcionários da CNEM, da Ciência e Tecnologia, do CONEA, na CONEA, que se pronuncia na Argentina, uma participação intensa, e era quase que um seminário, um laboratório permanente de ideias, em que havia uma grande preocupação que o que nós viéssemos a assinar não fosse algo restritivo à nossa capacidade de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos, e que não fôssemos colocar de lado o que ambos os países já haviam conquistado como capacidade tecnológica e como capacidade industrial. Pelo contrário, havia até grande interesse em que se fortalecesse a cooperação, não só através desse aspecto fundamental, que é o das salvaguardas, mas também por meio de projetos conjuntos. Na época, bom, eu continuei nessa função até julho de 2011, portanto, de 91, portanto, um pouquinho antes da assinatura do Acordo de Guadalajara. Participei de todas as negociações, e participei do início também das negociações entre Brasil e Argentina e a Agência Internacional de Energia Atômica, em que, obviamente, no bojo disso tudo, também da criação da ABAC. Então, me pareceu uma coisa extremamente importante, que revela que nossos países não só têm uma capacidade de agir pacificamente, mas uma capacidade criativa, não é? Se nós formos comparar com o futebol, da improvisação e de fazer coisas novas, que são pouco comuns, porque não há nada igual. A coisa que mais vagamente se aproxima do que foi a ABAC é a Euratom, mas a Euratom era mais para produção mesmo, não era um sistema de contabilidade e controle como foi feito entre Brasil e Argentina, que é algo absolutamente excepcional. Então eu fiquei... minha participação mais direta se encerrou aí, quando eu voltei já como ministro do presidente Itamar Franco e depois como ministro do presidente Lula, eu pude acompanhar os avanços sempre tão significativos, e a admiração. Quer dizer, eu não tenho veleidades acadêmicas, mas eu tenho, para mim, pelas perguntas que eu já ouvi várias vezes de pesquisadores estrangeiros, que seguramente a ABAC é objeto de teses e de estudos, não só no Brasil, mas em outros lugares, porque é um sistema único, não é? Que espelha, primeiro, a grande confiança entre Brasil e Argentina, e, segundo, uma capacidade de negociar com a Agência de Energia Atômica, que um mecanismo que nos dá uma capacidade de negociar com a Agência Internacional de Energia Atômica a partir de uma base que nós mesmos construímos. Então, isso eu acho que é uma coisa extraordinária e única. E em todas as vezes que nós tivemos que mais tarde, e houve várias ocasiões, posso falar do Brasil até por coincidência, no dia que eu fui confirmado como ministro das Relações Exteriores no governo Itamar Franco, Hans Blix,
estava no Brasil, então diretor-geral da Agência de Energia Atômica. E depois o Baradei veio ao Brasil várias vezes, veio uma vez, falamos muitas vezes, tivemos que negociar inclusive o procedimento da inspeção, detalhe, para que segredos tecnológicos não pudessem passar junto com as informações sobre contabilidade e controle. E imagino que algo semelhante tenha se passado do lado argentino. Mas a base de tudo isso foi essa confiança. E eu devo realmente fazer esse tributo, que os argentinos se empenharam muitíssimo em que nós levássemos adiante, também com esse aspecto. O outro lado, que na época se falou muito, e que eu acho que evoluiu menos, começou a evoluir mais, acho que já em tempos recentes, já no período do presidente Lula e dos Kirchner na Argentina, foi a questão da cooperação em projetos conjuntos. Levou muito tempo para que se pudesse fazer alguma coisa de significativa. Eu não sei, eu imagino que tenha havido alguma outra cooperação em temas menores, trocas, aqui e ali, devem ter acontecido com certeza, isótopos, e medicinais e coisas desse tipo. Mas a ideia de um reator, que foi mencionado aqui, um reator multipropósito, né, fez parte, foi decorrência de uma decisão tomada, se eu não me engano, quando se comemoravam, eu tenho que fazer as contas, porque eu sou muito velho, passei por muitas coisas, então, 85, quando se comemoravam 20 anos da Declaração de Iguaçu, e na sequência, nós víamos que não podíamos ficar, já nessa época, deu um salto enorme, ficar restritos muito à parte exclusivamente comercial e econômica, que era muito importante que Brasil e Argentina impulsionassem a cooperação em temas verdadeiramente estratégicos, como defesa, de um modo geral, coisa que nós pudemos continuar depois, cooperação espacial, fizemos talvez um pouco menos do que poderíamos ter feito, mas fizemos alguma coisa, e na parte nuclear, e na energia nuclear, da qual resultou a ideia desse reator, que, pelo que eu entendo, são projetos conjuntos, desenvolvidos conjuntamente, depois com realização física separada em cada um dos países. Isso é o que eu entendo que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, coisas de grande importância, e um exemplo realmente para o mundo. Então, eu diria, há dois aspectos que eu quero só salientar. Primeiro, a importância que essa realização teve para a relação Brasil-Argentina. Eu me recordo do dia, não me lembro que dia era do calendário, mas, enfim, um pouco antes de nós acertarmos em definitivo o Sistema Comum de Contabilidade e Controle, o embaixador Sérgio Duarte e o Carlos Duarte certamente entenderão isso, que é uma coisa que todo diplomata, quando termina, o embaixador em Buenos Aires era o Frank, então ele começava o telegrama, transmito, e aí seguia o meu telegrama, dizendo, com grande satisfação, que comunico a Vossa Excelência, etc., que tínhamos terminado a negociação para o controle. Então, realmente, essa aproximação Brasil-Argentina teve, eu acho, como uma vértebra essencial a cooperação na área nuclear. Eu acho que isso é de grande importância e isso não pode ser desprezado. Nós vamos agora entrar, possivelmente, numa nova era, sempre surgem muitas indagações, né, da cooperação Brasil-Argentina, que resistiu a todos os embates, e eu acho que ela vai sair acrescida, independentemente. Eu mal conheço o presidente eleito, não tenho o que dizer a respeito, nem teria, naturalmente, não me caberia, mas conheço muito bem, por exemplo, a ministra das Relações Exteriores, que era chefe de gabinete do Ban Ki-moon, e que é uma pessoa de qualidades excepcionais, e eu tenho muita esperança que nós consigamos desenvolver mais ainda na área de projetos. E quero salientar que é muito importante, porque sempre há a tentação, nos mais variados terrenos, seja do Brasil, seja da Argentina, de seguirem, digamos, um caminho próprio. E eu acho que nós temos tudo a ganhar seguindo esse caminho conjunto, né? Então, essas são a relevância que eu vejo desses acordos que nós hoje comemoramos para relacionamento Brasil-Argentina, que, repito, do ponto de vista do Brasil, como creio ser também do ponto de vista da Argentina, a mais estratégica das nossas relações. Isso é uma coisa que não se pode perder de vista, porque sem uma... Não basta que seja uma relação normal, correta, sem uma relação
positiva, dinâmica, criativa entre Brasil e Argentina, não há integração, não há desenvolvimento do Mercosul e não há integração da América do Sul. Claro que não basta, você tem que envolver os outros países e ver o interesse deles, mas isso é absolutamente essencial e essa parte nuclear tem um papel fundamental nisso. Bom, agora eu quero tratar, mas muito rapidamente, de outro aspecto. É que, ao criarmos esse mecanismo e até hoje adaptarmos às novas circunstâncias, novas demandas da comunidade internacional, inclusive do grupo de supridores nucleares de Londres e outras assim, nós criamos uma coisa absolutamente nova. Né? A gente podia até criar uma propriedade intelectual em torno da ABAC, porque é uma coisa absolutamente nova, e do acordo quadripartite. E quando nós pensamos, eu sou um pouco sonhador, né? Porque sem ser sonhador você nunca passa das dificuldades, porque eu sempre digo, é muito mais fácil, muito mais tentador e soa muito mais inteligente ser pessimista. Mas eu acho que é muito mais importante você tentar, apesar de todas as dificuldades, manter uma linha de otimismo. Então, pensando em outras situações no mundo, como por exemplo no Oriente Médio, se algum dia, eu não vejo esse dia próximo, obviamente, hoje em dia está todo mundo concentrado nessa questão do Estado Islâmico, mas algum dia se superará e se voltará para as questões centrais. E quando se houver voltado para as questões centrais, um acordo de uma zona de armas, uma zona livre de armas nucleares e de outras armas de destruição de massa no Oriente Médio será fundamental. E ali você está falando do umbigo do mundo, né? Quer dizer, se algum dia o mundo for exposto a uma terceira guerra mundial, que eu creio que não será por problemas gerados e surgidos ali. Então, nós todos temos que trabalhar para evitar que esses problemas, outro não foi o sentido, por exemplo, da atitude que o Brasil teve em relação ao programa nuclear iraniano. Mas, se algum dia tiver que formos concentrar nos problemas essenciais, algo parecido, claro que será muito mais complexo, mas algo parecido com o que nós fizemos dentro da ABAC vai ser lembrado com certeza. Então, eu acho que foi uma contribuição que nós demos não só à nossa região, que não é pouco, e à nossa relação bilateral, mas ao mundo e às possibilidades da paz mundial e ao desarmamento mundial. Eu acho algo de grande importância e, por isso, queria felicitar a todos e sentir, sei que todos vivem, um país e outro, dificuldades, mas até por isso, até pelas dificuldades que nós vivemos, nós já enfrentamos outros momentos de grandes dificuldades. Talvez esteja no momento em que Brasil e Argentina têm que se aproximar mais ainda, porque aí é que eles encontrarão as respostas conjuntas para esses problemas que nos afligem. Muito obrigado. O ministro tem que se retirar logo, mas uma deferência especial, ele permite aí umas 3 perguntas. 3, tá, ministro? Não, permito. Eu sei que tem gente que entende muito mais do que eu de todos os assuntos aqui, mas então nós temos aberto aí o plenário para 3 colocações, 3 questionamentos. Eu que perguntaria o seguinte, ministro, na sua percepção ao longo de todo esse trabalho de construção do sistema ABAC, houve, na sua percepção, alguma tentativa de ingerência ou alguma colocação por parte dos irmãos do Norte, por parte dos Estados Unidos? Olha, eu, como lhe disse, participei mais intensamente da criação em um determinado momento, né, que eu era o diretor do Departamento Econômico, quando eu voltei como ministro das Relações Exteriores já no governo Itamar Franco, isso já estava tudo resolvido. Eu até, um aspecto que eu não mencionei, porque também não é o caso aqui de estar, mas que é muito importante, esses entendimentos Brasil-Argentina foi o que permitiram que nós ratificássemos e aceitássemos plenamente o Tratado de Tlatelolco, né? Porque era essencial que esses entendimentos entre nós. Mas eu não percebia muitas pressões. Havia muitas pressões anteriores, eu sentia, para que o Brasil tivesse um acordo de salvaguardas abrangentes com a agência atômica. E eu acho que a ABAC foi a maneira inteligente que nós tivemos de fazer isso, a partir de um entendimento Brasil e Argentina, porque não é só um inspecionar o outro e isso ser objeto da confiança mútua.
é também ter a mesma vivência e sensibilidade, quer dizer, compartilhar vivências, sensibilidades e experiências de onde estavam as dificuldades de permitir que houvesse essas inspeções recíprocas e, posteriormente, supervisionadas pela Agência de Energia Atômica, sem comprometer os avanços tecnológicos e industriais que os países fizeram que pretendiam continuar a fazer. Então, eu acho que isso foi uma grande coisa. Mas, efetivamente, essas pressões, como eu disse antes, muito fortes com relação às salvaguardas abrangentes, que foram uma consequência da ABAC. Curiosamente, é uma coisa que eu até digo, não tem nada com o que está comemorado aqui exatamente, mas tem a ver com a visão mais ampla. Curiosamente, eu não me recordo, durante o governo do Itamar Franco, em que aí sim fui ministro e tinha os contatos no nível mais elevado, de pressões para que o Brasil assinasse o Tratado de Não Proliferação. Não havia, eu não sei, até hoje para mim é um mistério o momento escolhido e as condições, por quê? E eu tenho até uma razão para isso, que eu especulativamente acho. Por que os Estados... Havia, sim, muitos pedidos de outros países europeus, Alemanha, eventualmente França, porque tinha aderido há relativamente pouco tempo, mas os Estados Unidos não pressionavam muito. E eu tenho uma razão para isso. Eu acho que não, uma vez tendo os acordos de salvaguardas abrangentes, não havia mais necessidade, do ponto de vista deles, de que nós assinássemos o TNP do ponto de vista da segurança regional. Era uma coisa mais simbólica. E no plano simbólico, político, eles tinham um problema, porque eles tinham um aliado íntimo que não tinha assinado, que era Israel. Então, quanto mais países assinassem o TNP, mais evidente ficaria o isolamento de Israel, junto só com Índia e Paquistão, que eu me recordo, né? Agora a Coreia do Norte teve... não sei nem exatamente como é que é o status atual, mas disse que ia sair, eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas, enfim, ficava mais evidente o isolamento de Israel. Então, eu atribuo a isso o fato de os Estados Unidos não terem pressionado o Brasil sobre o TNP. Mas nós finalmente assinamos, e agora eu acho que a nossa tarefa, e a ABAC é um exemplo de como é possível, num dos passos, chegar a isso, trabalhar pela eliminação total das armas nucleares. Nós temos agora um questionamento do Dr. Feu Alvim, que foi o primeiro secretário brasileiro da ABAC. A minha pergunta pega um pouco carona na do Odilon. Como tem sido o aspecto, as pressões em relação ao protocolo adicional? E como é que se vê essa possibilidade da ABAC? Eu tenho uma posição de que as duas coisas são incompatíveis. Eu gostaria de saber a sua ideia de como ficaria, na eventual assinatura do protocolo adicional, como ficaria a ABAC nesse sistema. Bom, eu não quis mencionar o protocolo adicional, não foi por acaso, é uma questão muito complexa, difícil, sempre objeto de pressões, tem sido, mas eu frisei um ponto, que é pelo menos a minha visão, de que Brasil e Argentina devem continuar juntos nesse processo, né? Se nós, em algum momento, acharmos que podemos até estender um pouco o escopo das medidas de confiança mútua, tanto melhor. O fato é que a existência da ABAC, né, é um elemento que dá muita credibilidade internacional. Recentemente houve uma discussão, até que se prendeu muito a semântica, no clube no grupo de supridores nucleares. Isso foi, para ver como isso leva tempo, era uma declaração que estava sendo feita e quem primeiro me pediu, eu não diria que pressionou, mas, enfim, solicitou com uma certa, não diria veemência, mas com uma certa, assim, seria muito bom e tal, foi a Condoleezza Rice, quer dizer, portanto, ela foi ministra da primeira, ela foi ministra do Bush, né, antes, portanto, saiu em 2008. E depois continuou essa conversa. Depois disso eu não tive mais nada bilateralmente, mas é porque ela tinha expectativa de que fosse assinada essa eu não me lembro mais o que era, uma declaração, algo assim, um memorando do grupo de supridores nucleares, ainda na administração Bush, coisa que não foi, levou mais de vários anos para ser assinado.
E, de fato, havia ali uma cláusula que exortava os países a assinarem o protocolo adicional. Mas havia uma ressalva para países, redação exata não me lembro, mas para países que tinham acordos regionais de salvaguardas, como é o caso da BAC, acho que era o único caso, não sei. E até tem o verbo que se encontrou foi pending this. Enquanto isso não acontecer, os acordos regionais funcionarão. Eu acho que o mais importante de tudo, eu não quero entrar nos detalhes, não conheço, acho que isso é uma coisa muito técnica e muito delicada para os dois países, né? Quer dizer, em todas as vezes que eu estive envolvido em discussões desse tipo, sempre um país acha que sabe mais do que o outro, é que ele que vai acabar revelando os seus conhecimentos. Sempre é assim, né? Se você conversar com as pessoas que estão envolvidas na produção ou na tecnologia dos países. Mas eu acho que é muito importante que Brasil e Argentina continuem juntos e que, muito importante, que desenvolvam projetos realmente conjuntos, né? Em áreas, quanto mais sensíveis, melhor, porque mais se fortalecerá a confiança, e isso é absolutamente essencial. Quer dizer, eu não vejo possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de boa inserção internacional de um país ou do outro sem essa associação profunda. Mas a posição tradicional do Brasil todos conhecem, acho que eu não preciso repetir, também não vou comentar, mas eu acho que o importante é que continue em conjunto e que, se tiver que haver algum tipo de ampliação do escopo, vamos fazê-lo justamente na ABAC. Nós temos uma outra questão. O Luiz Carlos Machado é nosso oficial de planejamento e avaliação brasileiro. Embaixador, eu trabalhei na agência durante 10 anos e tive a oportunidade de assistir uma palestra sua em Viena, na Academia Diplomática. Não me lembro exatamente qual foi o ano. E nessa época, o Brasil e o embaixador estavam muito envolvidos na questão do Irã. A pergunta que eu gostaria de fazer é, a relação ABAC, ela funciona muito bem entre dois países que se entendem bem, Brasil e Argentina. Quando a gente projeta isso para o Médio Oriente, isso me parece uma solução realmente de muito longo prazo. Qual é a sua visão em relação a esse exemplo ABAC para outros países? Não, sem dúvida, de longo prazo. Aliás, acho até muito mais lógico que exista algo parecido antes, por exemplo, entre os países da ASEAN, ou entre outros países com um pouco mais de afinidade. Também é natural que seja assim, mas também que tem que haver afinidade e tem que haver um pouco de desconfiança, porque senão também não há razão, ou pelo menos tem que haver motivos materiais para que possa haver um acordo semelhante a esse. Agora, você mencionou o Irã, como eu escrevi parte de um livro, uma narrativa sobre o Teherã, não vou me estender sobre isso, mas ali também o que se buscava era uma criação de confiança, de outra natureza, naturalmente, né? Quer dizer, só para as pessoas terem presente que frequentemente, não é essa a pergunta, mas frequentemente eu tive a pergunta de comparar a declaração de Teherã com o acordo do P5+1 atual e com o Irã. E são muito diferentes, não dá para comparar. A única coisa que eu costumo dizer é o seguinte: são diferentes na essência, porque na realidade a declaração de Teherã era um gesto unilateral do Irã, né, que tinha que ser fiscalizado pela agência atômica, etc. Aí não caberia nenhuma ABAC no meio dessa situação. E o acordo atual é um acordo de troca, de give and take, digamos assim, porque toma lá da cá, porque tem a eliminação das sanções em troca de medidas mas o que eu acho que nós mostramos é que era possível. Eu acho que isso que foi, digamos, a maior contribuição que o Brasil e a Turquia deram, e foi levado em conta porque você tem artigos vários, por exemplo, inclusive da Anne-Marie Slaughter, que era chefe da assessoria de planejamento da Hillary Clinton, já em 2011, quando as pressões para que houvesse um ataque militar dos Estados Unidos ao Irã pareciam muito fortes.
ou um ataque militar dos Estados Unidos, ou pelo menos permitir que Israel fizesse um ataque militar, ela nessa época já não era mais assessora de planejamento, escreveu um artigo dizendo: está na hora de voltarmos àquele acordo que a Turquia e o Brasil propuseram. Enfim, os acordos na realidade são diferentes. E há outro fato que você não me perguntou isso, mas eu acrescento, porque acho que é uma boa oportunidade para um público desse tipo. A outra grande diferença é que quando o Brasil e a Turquia fizeram com o Irã a declaração de Teherã, o Irã tinha talvez 2.000 quilos, aproximadamente, era o que se calculava, de urânio levemente enriquecido, e cumprida a declaração, que o Irã se propunha a fazer imediatamente, abrir mão de 1.200 quilos, e ficava com 800 quilos. Eu acho que eu já vi cálculos variados sobre quanto que é necessário de urânio levemente enriquecido para depois ser transformado em weapons grade, para fazer uma bomba. 800 quilos certamente não seria o caso. Bom, hoje em dia o Irã tem 10.000 quilos, 8 a 10.000 quilos, ouvi varia também. Então, pelo menos um problema muito mais sério da inspeção hoje do que era naquela época, que não diminui a importância do acordo de hoje, mas mostra ele mais complexo e mostra que houve uma perda de tempo muito grande em torno dessa questão. Mas nós felicitamos. Agora, já que você mencionou o Irã e o ABAC e tal, eu vejo que, digamos, o Brasil e a Argentina agindo juntos, né, eles têm muita condição de atuarem juntos nas relações internacionais, inclusive em temas delicados como esse. Veja bem, esse acordo foi de 5+1 com o Irã. Por que 5+1? Né? 5+1 é resultado daquela propriedade da matemática que, se eu não me engano, chama comutatividade. Na realidade, não era 5+1, era 3+3, porque eram 3 europeus, entraram outros 3 do Conselho de Segurança, viraram 6, e aí alguém descobriu que aqueles 6 eram 5+1. Mas, na realidade, por que não, num futuro acordo, não pode ter, antes que nós chegamos a ser membros permanentes do Conselho de Segurança, assunto delicado sempre, em qualquer foro, mas antes que isso ocorra, por que não pode haver um 5+2, por exemplo, em que Brasil e Argentina sejam os dois que ajudem em alguma negociação? Eu acho que isso já não pode... hoje em dia, Brasil e Argentina são membros do G20, o G20 tem progressivamente tratado de temas de paz e segurança internacional, então, eu acho isso. Agora, realmente, quer dizer, quando você olha para o Oriente Médio de hoje e pensa, não há solução mágica, não é que levar um acordo tipo da ABAC e resolver lá. Eu acho que aquilo é um processo muito longo. Só para simplificar, eu sei que vocês têm outra coisa, vou terminar aqui com isso. Quando nós víamos, se houvesse aquela declaração de Teherã, ela tivesse adotada, isso tinha que ser parte de uma negociação mais ampla sobre o programa iraniano, que, por sua vez, tem que também envolver o conjunto do Oriente Médio, porque as coisas têm que acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. E aí, como parte desse conjunto e dos esforços no nível globais, que o embaixador Sérgio Duarte conhece muito melhor do que eu, talvez reforçar a ideia da zona livre de armas nucleares no Oriente Médio. Aí, nesse momento, porque, veja bem, também não é preciso que os países sejam amigos, não, basta que eles se respeitem. Não é para você fazer, às vezes você precisa negociar e discutir com o adversário, não é só com amigos. No caso da Argentina é diferente, nós estamos procurando uma relação profunda de amizade, né? Aquilo que, a expressão ficou mal famada por causa da época passada, mas aquilo que o Karl Dort chamava de uma comunidade de segurança internacionalmente, quer dizer, a comunidade de países na qual a guerra é impossível, né? É o caso do Brasil e Argentina. Então, mas é muito além disso, tem que ser uma coisa mais dinâmica. Quem sabe, em outro lugar, pode ser. Obrigado. O Julián Gadan, que é o vice-presidente da Agência Regulatória da Argentina e também é membro da comissão da ABAC. Obrigado, Ministro Amorín, le agradezco sus palabras. En Argentina siempre decimos que Celso Amorín es un amigo de Argentina. No sé si eso es bueno o malo, pero no lo digamos mucho por las dudas, pero lo ha... Hoje em dia eu ganho voto no Brasil. Yo le quería preguntar, digamos, le agradezco y comparto su visión de la importancia de la integración de Brasil y Argentina para la región y para el mundo y su frase de la más estratégica de las relaciones.
daría la sensación de que la ABAC y en general el mundo nuclear entre Brasil y Argentina es un buen ejemplo para el mundo de las cosas, cómo las cosas pueden salir bien, digamos. También lo es para la relación Brasil y Argentina. Yo le quería, digamos, porque daría la sensación, mi experiencia por lo menos, es que la ABAC es el mejor ejemplo, claramente, pero en general en el mundo nuclear, Brasil y Argentina van juntos bastante, digamos, en el contexto del TNP, dialogan mucho, hay puntos en común, hay sobreentendidos, por supuesto también hay conflictos, pero las cosas buenas son más que las negativas. No daría la sensación de que en todos los campos eso es así, en el marco del Mercosur, por ejemplo. Yo le quería preguntar, sinceramente, digamos, aquí entre amigos, ¿cómo imagina usted la relación entre Argentina y Brasil, y en el sentido de la región, dentro de 25 años? Digamos, si más similar a lo que ha sido en el mundo nuclear o, digamos, más similar a los problemas en otros campos, como, por ejemplo, la integración económica, la automotriz, etcétera, ¿no? Eu não dou tanta importância a esses problemas econômicos e comerciais que a mídia brasileira adora colocar. Eu, como já vivi muitos anos nessa relação Brasil-Argentina, eu vivi vários momentos. Eu vi momentos em que a Argentina se queixava, que o Brasil segurava a Argentina, porque a Argentina queria fazer acordos de livre comércio, por exemplo, com os Estados Unidos, inclusive, na época do próprio Domingo Cavallo, mais tarde, ele já era ministro da Economia, achava que aquilo era importante, não era nem pelo mercado, acho eu, que não era nem por causa do mercado americano, era o selo de qualidade, como eles consideravam, para um lock-in das políticas argentinas. E vi momentos como esse mais próximo de nós, agora eu não sei porque tem um novo governo na Argentina, mas nesse mais próximo de nós, em que os brasileiros, os industriais brasileiros, que até pouco tempo até se assustavam muito com a perspectiva de um acordo, pouco tempo que eu digo em termos históricos, 6, 7 anos, se assustavam muito com a perspectiva de um acordo Brasil-Europeia, Mercosul-União Europeia, passaram a querer com muita insistência e dizer que a Argentina puxava a gente para trás. Então isso varia muito, e eu acho que as pessoas não entendem bem que, na realidade, Mercosul, integração da América do Sul, Brasil e Argentina, ela não é sobre comércio. Comércio é um instrumento. Claro que é um instrumento importante, ajuda no crescimento e deve ser tratado com o máximo de diálogo e de abertura. E eu acho que quanto mais nós pudermos, eu sei que nem sempre é fácil, né? A gente vê que não é fácil na Europa. Na Europa, hoje em dia, o problema principal não é o econômico, mas é o político. O que vai fazer com relação às migrações, o que vai fazer em relação até a certas atitudes relacionadas à paz e segurança internacionais. As visões não são idênticas. Mas eu acho que nós, que não passamos pelo que a Europa passou e que temos, portanto, não temos memórias tão pesadas, temos tudo para fazer o máximo. Eu vejo positivamente. Eu não sei se vai ser nos próximos 2 anos, 3 anos, 5 anos, 1 ano, porque isso depende muito de muitas circunstâncias internacionais. Mas eu acho que, inclusive, sublinhando talvez esse meu otimismo, confesso, que nós devemos aproveitar esse momento de dificuldade, porque tanto o Brasil como a Argentina vivem momentos de dificuldade, né? Indiscutível, não temos que tapar o sol com a peneira, falando sobretudo da economia. E, quem sabe, pensarmos mais em coisas conjuntas, né? No momento em que é tão difícil você reerguer as economias, que a competição com a China é algo muito difícil, que o preço das commodities está lá embaixo. Eu não sei se talvez um esforço maior de ter uma política industrial comum, com grandes projetos, e nessa área, para isso, acho que defesa, energia nuclear, questão espacial, hoje em dia cibernética, são coisas de grande importância que deveriam ser utilizadas e ser... Eu devo dizer o seguinte, como ministro da Defesa, para não falar com o exterior, sempre tive essa preocupação de fazer, convidamos os argentinos para participar, por exemplo, do nosso centro cibernético, no Exército, sempre tive. Não consegui tudo que eu queria também não, porque eu não estou aqui, esse espírito, digamos, um pouco individualizado, é muito forte, né? Alguém aí disse que não sei se foi você mesmo, disse que eu muito amigo da Argentina, chegou um dia que a revista Veja, aqui, eu não devia mencionar a revista, mas mencionei, disse que assim, agora só falta o ministro Amorim dizer que o Maradona é melhor do que o Pelé. Eu falei, não, isso nunca.
porque justifiquei algumas medidas que haviam sido tomadas na área comercial. Ministro, podemos explorar mais um minutinho? Vocês que sabem, mais um. Nós temos uma questão lá do Orpet. O Orpet foi oficial da BAC durante, eu não vou dizer quantos anos, mas alguns anos, né? E, por favor, Orpet. Ministro, o senhor falou aí, explorou um pouco o protocolo adicional e a possibilidade de se estender um pouco os direitos da ABAC nessa condição, caso os dois estados assim resolverem com todas as implicações políticas. E como o senhor foi ministro de Relações Exteriores e ministro da Defesa, eu perguntaria, nós temos, o Brasil desenvolve um programa de submarino, do qual eu particularmente participei, por ter sido da Marinha, e que tem todo o envolvimento estratégico. E aí, como experiência de ministro da Defesa, é uma grande dificuldade, ainda não tecnicamente resolvida, o problema de se ter o controle do material de submarinos. E como o senhor vê isso? A ABAC seria uma maneira de agir do jeito que foi nas salvaguardas abrangentes com a agência, ou ela poderia liderar esse processo de alguma maneira, permitir à comunidade internacional essa garantia? Olha, esse é um tema realmente sensível, delicado, difícil, por isso que eu digo que isso envolve vários setores, e cada setor tem a sua sensibilidade. Enfim, eu não quero dar exemplos que eu posso errar, mas eu me lembro de ter conversado muito com o diretor da CNEM e outros sobre a questão de cooperação com a Argentina, e havia sempre a percepção de que em muitas coisas o Brasil estava mais avançado. Não dele especificamente, mas dos setores que estavam envolvidos, inclusive o seu, né? De que o Brasil estava mais avançado. Mas há também a percepção de que em outros setores, por exemplo, a construção de reatores de pesquisa, a Argentina acho que estava mais avançada. A Argentina forneceu reatores de pesquisa para vários países, né? Eu acho que o Egito estava comprando. Enfim, eu acho isso muito complexo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vejo no horizonte conveniência de que o Brasil venha assinar o protocolo adicional. Eu não sei. A realidade internacional é algo muito difícil de você controlar e salvo o TNP, é muito difícil que nós acho que assinamos sem pressão. Eu não vi pressão, sinceramente. Eu era embaixador em Genebra, inclusive, tratava nessa época... Não, nessa época eu já era embaixador, eu já tinha sido ministro e embaixador na ONU. Mas eu tinha passado por Genebra, pelo desarmamento e tal. Eu nunca vi uma pressão assim muito forte. Eu via mais, na realidade, mais uma coisa dos europeus. Você falava com o holandês, ele falava a primeira coisa que ele falava, porque aí era uma coisa genérica né? Norte-americano nunca pôs muita pressão. Agora, eu não vejo conveniência para nós assinarmos o protocolo adicional. Eu acho que nós conseguimos, através de uma boa negociação, colocar essa questão para adiante, até em relação a essa declaração do grupo de supridores nucleares. Eu acho que se nós tivermos que, em algum momento, resolver, não é exatamente o que você perguntou, mas você também tem que deduzir por que eu estou respondendo dessa maneira. Se tivermos que, em algum momento, ampliar o escopo de salvaguardas numa linha diferente da restrita à contabilidade e controle, eu acho melhor de fazer Brasil e Argentina. Bem. Bom, eu quero novamente agradecer ao ministro a sua disposição e todos esse tempo que ele passou conosco. E quando eu solicitei ao ministro a possibilidade de abrir para perguntas, é porque eu tinha certeza que ocorreria o que realmente ocorreu, quer dizer, uma interação extremamente enriquecedora para todos nós, né? Então, ministro, muitíssimo obrigado, a ABAC lhe agradece profundamente e certamente em algum momento durante o ano que vem o senhor será convidado novamente para algum evento da ABAC. Muito obrigado. O endereço é o mesmo.